Capítulo 72 Reinado do Rei 1. Depois que a vontade do rei demônio Volak foi banida do corpo de Melphis, seu exército foi derrotar o Demon Spawn. Mais tarde, após um cerco feroz, eles também conseguiram capturar Edenhall. O Conde Ethan morreu por uma flecha perdida, enquanto o Conde Ludwig foi morto por Maximus, o comandante da Terceira Legião. Sem liderança, os soldados restantes fugiram ou se renderam ao exército do reino. A rebelião orquestrada pelos três condes terminou em sua derrota. Ainda assim, Ulwilk não estava satisfeito apenas com isso, e seguiu para as províncias de Florem, Isilon e Erutônia. Ele queria expurgar completamente quaisquer nobres que tivessem participado da rebelião. Muitos deles foram levados de volta para a capital Heidelberg e sentenciados à morte por proclamação real. Finalmente, tudo foi resolvido. Agora vou descer do trono. Arnold abdicou voluntariamente do trono para Ulwilk. Embora alguns legalistas tenham expressado suas reclamações, não foi grande coisa. Eles não podiam ir contra todo o ímpeto que ele havia construído para si mesmo, sem mencionar que até mesmo a rainha Jona o havia apoiado. Após a grande coroação da qual ela participou, Ulwilk assumiu oficialmente o trono e supervisionou os assuntos de Estado. Sua primeira tarefa era desfazer, tanto quanto possível, todos os danos causados pela guerra. O exército teve que ser reorganizado e os títulos vazios dos nobres recentemente executados precisavam ser preenchidos. Por enquanto, teremos que nos concentrar em questões internas. Levaria algum tempo para que o reino do Reno se desenvolvesse em uma potência. Isso foi especialmente verdadeiro após o governo desastroso do perdulário rei João. Corrigindo todos os problemas do reino, um por um, Ulwilk também distribuiu títulos de nobreza aos membros de seu próprio grupo. Vocês alcançaram grande mérito, então vocês merecem. Não era apenas a capital que ele precisava de pessoas confiáveis no lugar, mas as províncias também. Claro, aqueles que ainda tinham espaço para crescer, como Songana e Ukyong, foram enviados para a Royal Magic Academy de Heidelberg. Senhor, o que farás com aqueles do clã HW Arang? Leifina perguntou, pois eles já tinham mais ou menos terminado a cerimônia de premiação. Ela era a recém-nomeada guarda real. Li Jae-sung, que havia ocupado o posto anteriormente, foi enviado para Erutônia para supervisionar a província. Eu os enviarei ao Marquês Nelson. Não era possível para ele continuar usando aqueles que se envolveram abertamente em banditismo e assassinato de camponeses do reino. Os líderes dos clãs maiores continuariam presos dentro do castelo de Blackburn. Dependendo do grau de cooperação, eles receberiam tratamento diferente. Então, comandante Aiden. Nós lidaremos com ele mais tarde. Chamar ele de volta para a capital neste momento só causaria confusão na fronteira. Se houvesse falta de mão de obra, ele poderia simplesmente mobilizar a Terceira Legião liderada por Maximus. Ao aceitar um documento entregue por seu escriba, Ulwilk olhou para seus vassalos que estavam sentados em ambos os lados do salão. A próxima ordem do dia diz respeito a Joanna, a rainha-mãe. O que você acha que eu deveria fazer? Acho que você precisa se casar oficialmente com ela, dessa forma sua reivindicação ao trono seria mais legítima. De fato, se a maltratarmos, isso só azedará nosso relacionamento com o reino da Lídia, bem como com os nobres que lutaram ao nosso lado contra a rebelião. Se Joanna se casasse com outro nobre, outro surgiria com direito ao trono, o que poderia complicar as coisas. Enquanto Ulwilk pensava nas coisas, Joanna chegou em busca de uma audiência. Não, está tudo bem, vou continuar solteiro por enquanto. Ainda tenho muitas coisas para resolver na minha cabeça agora. Não muito tempo atrás, seu filho, o rei John, foi envenenado. Ela não estava pronta para aceitar um novo marido naquele momento. Enquanto Joanna compartilhava sua opinião, os outros vassalos assentiram vigorosamente. Se for como Joanna diz, então ainda podemos adiar um pouco mais. De fato, parece um pouco cedo para discutir casamento neste momento. Joanna continuou a ter muita influência entre muitos dos nobres. Assim que ela resolveu o problema, Ulwilk falou mais uma vez. Joanna, você terá sua própria guarda pessoal. Irene seria ideal para a posição. Infelizmente, Aris nem poderia ser considerada, pois não pôde entrar em Blackburn. Obrigado pela sua preocupação. Eu ficarei no Palácio Real, então se você quiser falar, sinta-se à vontade para vir me visitar. Joanna saiu do salão com um grande sorriso. Ela confiava totalmente em Ulwilk. Os vassalos que não sabiam o que havia ocorrido entre os dois, só podiam entender mal o relacionamento deles. Por que Joanna e o rei parecem tão próximos quando falam um com o outro? Eles quase parecem amantes.
Como ela o apoia, apesar de ele não ter nenhuma ligação com a linhagem da família Devos, eles só podiam presumir que tinham um relacionamento muito próximo. Provavelmente foi devido ao pedido de Joanna que Will que apareceu em Blackburn e massacrou os rebeldes. Adiar o casamento deve ter sido uma decisão tomada simplesmente para manter as aparências para os outros. Enquanto esses nobres inventavam suas próprias versões dos acontecimentos, os vassalos confirmaram Joanna como rainha. Depois que a excitação passou, Will passou para a próxima pauta. A seguir, precisamos expandir nossas instituições educacionais, bem como nutrir novos talentos. Por favor, me avise se você tiver alguma boa ideia. Acho que seria uma boa ideia expandir a atual academia dentro de Heidelberg. Para maestros, deveríamos contratá-los do Holy Aperian Empire. É difícil aceitar quaisquer alunos adicionais com o número atual de instrutores. Eles eram todos ministros que tinham passado em seu último exame. Essa era a razão pela qual todos eles podiam vir com ideias práticas. Considerando o fato de que mais da metade dos nobres não sabia nem ler, todos eles eram muito talentosos. As coisas estão indo muito melhor do que naquela época. No passado, ele não teve a oportunidade de acabar com toda a corrupção do país e ter um novo começo. A situação estava muito caótica com a invasão dos 72 reis demônios e também dos vários clãs. Porém, desta vez, o primeiro botão já estava costurado corretamente, então todos os seus próximos planos dariam certo. O Will que continuou a discutir como administrar o reino com seus ministros, com uma expressão satisfeita. Na praça localizada no centro de Heidelberg, Shuiminho estava sentado na beira da fonte com uma expressão preocupada. Merda! Já fazia vários meses que ele tinha aparecido aqui no continente Eif, mas ele ainda não tinha encontrado um lugar para se estabelecer. Só para sobreviver, ele trabalhou como mercenário de nível 3 e também descarregando navios na cidade livre de Mídia. Toda vez que algo dá errado, sou demitido injustamente. Para Shuiminho, sua situação atual era difícil de suportar. Ele nasceu em uma família rica e sempre viveu uma vida de luxo. Enquanto outros estudantes tinham que trabalhar meio período, ele dirigia carros caros para pegar mulheres e passar as noites em boates. Enquanto outros tinham que se preocupar em conseguir um emprego e o que fariam no futuro, ele bebia uísque caro na companhia de mulheres bonitas. Relembrando sua vida de devassidão, Shuiminho não conseguiu evitar cerrar os dentes de raiva. Preciso voltar. O mundo de jogo de fazer missões e matar monstros estava se tornando chato. Porque ele, que tinha um futuro tão brilhante, deveria passar por tais provações? Enquanto Shuiminho resmungava para si mesmo, duas jovens nobres passaram por ele. Você ouviu os rumores? Desta vez, nosso novo rei é um estrangeiro arrojado. Ah, sério, espero poder conhecê-lo pelo menos uma vez. Meninas. Ele se levantou enquanto estalava a língua. Ele teve que encontrar outro emprego mais uma vez. Heidelberg era a capital, então sempre haveria algumas oportunidades de emprego. Ouvi dizer que eles estão investindo em projetos de construção de grande escala. Após a guerra, os salários pagos aos trabalhadores receberam um pequeno aumento. Isso se deveu às muitas baixas sofridas durante o curso da guerra. Claro que não seria o suficiente para um cara como ele se estabelecer adequadamente, mas pelo menos evitaria que ele passasse fome. Neste mundo, ele foi amaldiçoado a ser nada mais que um vagabundo. Estava escrito que ficava na colina entre o distrito dos artesãos e dos comerciantes. Shuiminho tentou se lembrar do anúncio que havia lido no quadro de avisos da praça enquanto começava a andar. Quando ele já estava quase chegando ao seu destino. Um encontro inesperado ocorreu. Um jovem cujo rosto lhe era familiar estava conversando com um velho de cabelos grisalhos, vestindo uma túnica. Ele é Shun Woo-Yuki. Sim, esse era definitivamente o nome dele. Ele se lembrava dele, pois ambos tinham frequentado a mesma escola. Ele tinha uma queda por uma garota, mas ela acabou como aquele cara. Ele acabou gastando muito dinheiro para roubá-la dele, mas isso ainda deixou um gosto amargo em sua boca. A julgar pela sua aparência miserável, ele também deve estar aqui para procurar emprego. Vou tentar falar com ele primeiro. Se ele acabasse tendo algo valioso consigo, ele o encurralaria em uma área isolada e o assaltaria usando sua adaga. A lei da selva. Foi devido à sua compreensão disso que ele conseguiu sobreviver neste mundo, apesar de todas as suas dificuldades. Amigos fazem com que a gente fique distraído. Mesmo que antes não tivessem tido muito contato, em uma terra tão estranha, era normal que outras pessoas confiassem em alguém que você conheceu no passado. Até o momento, ele usou o mesmo truque em pelo menos 5 ou 6 pessoas.
Com seu maior sorriso, Shui Mingo foi cumprimentá-lo. Ei, você não é Shun Wuyuki? Faz tanto tempo. Você ainda se lembra daqueles dias de colegial? Aspas. Você é Shui Minho? Certo. Como você tem passado? Toda vez que encontro alguém que conheço aqui, começo a chorar. Enquanto Shui Minho continuava a falar casualmente com o Wuyuki, a expressão do velho de cabelos grisalhos parado ao lado dele continuou a piorar. Como esse camponês ousa falar com o rei dessa maneira? Era incrivelmente insultuoso abordar a realeza dessa maneira, e não seria incomum enforcá-lo por tal ofensa. Embora eles estivessem se mantendo discretos para poder realizar uma inspeção entre os moradores locais, isso ainda era imperdoável. Vamos conversar em particular. Essa é uma boa ideia. As pessoas nesta área não são muito amigáveis quando se trata de estrangeiros como nós. Enquanto seu plano prosseguia sem problemas, Shui Minho ficou animado e continuou a tagarelar. Agora só falta levá-lo até um beco deserto. Ele parece um alvo fácil, já que está me mostrando as costas sem nenhuma preocupação. O que te trouxe a Heidelberg? Eu vim aqui para me estabelecer. Como tenho certeza de que você sabe, a situação no Reino do Reno é bem caótica. Eu nem consegui me juntar a um clã, mas como havia uma guerra começando, eu estava bem preocupado com minha segurança. Shui Minho originalmente fazia parte do clã HW Arang. No entanto, ele foi pego enganando os membros de seu próprio clã e decidiu remover voluntariamente seu anel da unidade. Mais tarde, ele veio para Heidelberg, porque o clã HW Arang quase não tinha presença aqui. Naturalmente, ele não disse nada sobre isso para o Wuyuki. Que tipo de talentos você tem? Talentos? Além de pegar mulheres, não muito, eu acho. Mas não se preocupe comigo, eu tenho me mudado pelo continente, fazendo bicos só para sobreviver. Para baixar ainda mais a guarda de Wuyuki, Shui Minho começou a falar sobre suas próprias experiências. Sua primeira vez lutando contra novas espécies que ele nunca tinha visto antes na cidade livre de Mídia. A vez em que ele trabalhou para um barão na província de Erutônia como mercenário para caçar monstros na cordilheira. História sobre ficar bêbado em uma taverna e depois levar uma prostituta de volta para a estalagem. É muito difícil aqui porque as coisas são muito diferentes da minha vida antiga. Isso é verdade. Naquela época, não queríamos nada. Ainda neste mundo, se você for um nobre de alta patente, você ainda pode fazer o que quiser. Dessa forma, ainda se pode viver uma vida decente. A única coisa boa sobre este continente até agora era que todas as mulheres pareciam ser muito bonitas. Se ele algum dia retornasse à Terra, seria legal poder sequestrar um ou dois deles e trazê-los de volta com ele. Ainda assim, hoje em dia, ganhar dinheiro suficiente para poder comer, comprar roupas e ter um teto sobre a cabeça era mais urgente do que se divertir com mulheres. Não demorou muito para que eles chegassem a uma área bastante isolada, enquanto Shui Minho furtivamente pegava a adaga que havia escondido na cintura. Ele então se lançou para frente, tentando esfaquear o Wuyuki, que estava caminhando na frente dele, nas costelas. Então, de repente, a bainha de uma espada foi atirada por trás, atingindo Shui Minho na cabeça. Eca! Enquanto Shui Minho caía no chão, gemendo de dor, o Wuyuki falou. Leifina, cuide dele. Sim, senhor. Como sua guarda real, Leifina sempre estaria lá para proteger o Wuyuki. Ela estava simplesmente mantendo distância e ficando fora de vista. Assim que suas mãos e pés foram amarrados, Shui Minho olhou para o Wuyuki com uma expressão chocada. Você é aquele que foi coroado rei recentemente. Sim. O Wuyuki respondeu com uma expressão fria. Ele havia passado por tantas situações semelhantes nos últimos 40 anos que já imaginava suas intenções desde o começo. Ele lembrou que perdeu sua primeira paixão para Shui Minho, mas não guardou rancor por isso. Aquele homem não tinha valor neste mundo. Arrastem-no para fora e enforcem-no. Sim, senhor. Leifina assentiu enquanto pegava Shui Minho como se fosse um saco de batatas. Não, me poupe, por favor. Shui Minho implorou fervorosamente, mas já era tarde demais. Seu crime de tentar prejudicar o rei era simplesmente grande demais para ser ignorado. O Wuyuki simplesmente caminhou em direção à academia, deixando para trás Shui Minho nas mãos capazes de Leifina.